A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Estamos começando mais um programa Momentos com Deus. Programa feito para abençoar a tua vida, tua casa e também para sermos abençoados. Já quero agradecer o carinho de cada um de vocês que nos encontram e falam o quanto tem sido abençoado através do programa. É muito bom estar com vocês e eu quero agradecer a você que nos permite entrar na sua casa também. Muito obrigada, que Deus continue abençoando a tua vida. E o programa, como sempre, está abençoadíssimo. E nós temos hoje aqui um convidado, que já não é tão convidado, está sempre aqui com a gente e vai trazer uma palavra abençoada para nós também. É o nosso querido pastor João Miranda. Seja bem-vindo. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Quero já agradecer a oportunidade de estar aqui e parabenizar pelo programa. Nós encontramos, às vezes, pessoas nas ruas que estão gostando muito do programa. Quero parabenizar o Serginho, pela produção muito boa. Deus tenha abençoado a você, Rose, e toda a direção, o pastor Pedro e os demais. Parabéns. Quero também deixar meu abraço aos telespectadores, que Deus possa te abençoar poderosamente sua vida. É verdade, podemos esquecer do Serginho, da Alfa e Ômega, que tem feito um trabalho com excelência. Glória a Deus. Bom, queridos, o programa está tão abençoado que a gente vai para um intervalo rápido, mas muito rápido mesmo, para dar tempo de você ligar aí para o seu vizinho. Está começando o programa Momentos com Deus, porque a gente vai falar de um assunto muito bom aqui e eu gostaria muito que você continuasse ligado aí no programa, tá bom? A gente já volta, rapidinho. Momento de louvor. Eis-me aqui prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva
Amém. Que coisa boa, né? Foi rapidinho, tá vendo? Nós já estamos de volta aqui, vamos conversar um pouquinho com você mais uma vez a respeito da palavra de Deus. E hoje o assunto é interessante, né? Nós vamos falar a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, né? E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aí comigo, Efésios, capítulo 1. Nós vamos estar lendo o verso 3. E eu gostaria que você acompanhasse, porque é bom, né? Conferirmos a palavra, vai ser muito bom. Então você fique com sua Bíblia aberta aí, juntos vamos meditar um pouquinho naquilo que Deus tem para falar conosco. Efésios, capítulo 1, verso 3 diz assim, ó: Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Que bênção! Que maravilha esse versículo, né? E a gente, para que você entenda um pouquinho, a gente quer falar um pouquinho a respeito dessa carta, explicar um pouquinho qual o propósito dela, como ela foi formada, onde Paulo escreve, que me parece que era a primeira prisão dele, né? Em Roma, ele escreve essa carta aos Efésios, e ele escreve essa carta para trazer um ânimo àquela igreja. Aquela igreja, ela questionava um pouco a Paulo, não é isso? A respeito, por que ele estava sendo preso se ele pregava a palavra de um Deus que era poderoso? E Paulo, ele traz assim, aquele povo esse conhecimento, né? A respeito disso, que ele estava preso por um propósito de Deus, né? E através dessa prisão ele podia escrever e falar do amor de Cristo, não é isso? Parece-me, olhando e analisando, nos deixa a crer que essa igreja tinha perdido o foco, não é? Ela tinha se distraído, né? Primeiro, para o lado da literatura, né? As histórias, os livros, ela tinha a visão dela mudou a trajetória. E aí vinha a decepção de Paulo estar preso. Até porque, segundo os historiadores, essa igreja ela se dedicava muito a livros, né? Tinha bibliotecas, eles eram muito focados nisso. E você vai ver na história, você pode perceber que Paulo, quando ele começa a pregar, as pessoas começam a vir para a rua e queimar os seus livros, porque eles creem naquilo que Paulo está pregando. Interessante isso, né? Isso é muito interessante, e entender uma coisa, que o entusiasmo deles, a fé, a convicção, era muito grande. Quando Paulo foi preso, aí eles começaram a questionar. Verdade. E essa carta foi tirar exatamente esse questionamento da igreja, né, para ela ter uma visão do propósito da igreja. O que é o propósito da igreja? E ele fala aqui da onde as bênçãos vêm. Né? Paulo deixa uma impressão que logo no início, quando ele fala, bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ele está dizendo exatamente que quando nós temos essa visão para Jesus, quando nós direcionamos os nossos olhos, a nossa fé, a nossa convicção para Jesus, ele nos dá uma impressão aqui, é uma verdade, que Deus abre a despensa. Ele abre a despensa do mundo espiritual. Né? O propósito dessa carta é justamente esse, ensinar aquele povo a seguir os passos de Cristo. Exato. Não é isso? Por quê? Porque a visão, o centro é Jesus. E esse é o primeiro tópico, né? Que todas as bênçãos espirituais estão em Cristo. Foi esse versículo que nós lemos aqui no capítulo 1, no verso 3, né? Todas as bênçãos vêm dele. Não existe outro. Quando você vai ver, quando ele fala da salvação, lá no capítulo 14 de João, no versículo 6, ele fala assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o alvo. Se você pegar Hebreus capítulo 12, no versículo de número 2, você vai ver o escritor aos Hebreus falando exatamente isso. Primeiro, você vai ver o capítulo 11 falando nesse contexto, falando sobre a fé, da convicção, da certeza. E ele começa a falar sobre os heróis da fé que venceram no Antigo Testamento com o foco no quê? Nas promessas de Jesus. Não é? Porque o Antigo Testamento
eles focaram a sua fé, a sua convicção e alcançaram testemunho, alcançaram vitória na promessa que Deus fez lá em Gênesis, de Jesus, não é isso? E agora Paulo começa a dizer o seguinte, olhando para quem? Olhando para Jesus. Ele é a visão. Autor, né? O autor e o consumador da fé. Isto é, ele arquitetou lá no Gênesis todo o projeto da salvação do homem, da bênção para o homem, para devolver o caráter de Deus para o homem em quem? Em Jesus. O próprio Jesus, né? Porque o Jesus é o próprio Deus. Né? Ele arquitetou todo o plano. E ele executou. E ele mesmo veio. Não é? Isso depois que o homem, né, deixando claro para algumas pessoas que talvez não tenham entendimento, depois que o homem peca lá no jardim, né? Ele cria o projeto de restauração. O homem perdeu a comunhão, perdeu a aliança, mas ele já tem um projeto formado. Sendo mais claro, o homem perdeu a característica de Deus, ele perdeu o caráter de Deus. Aí o que Deus fez? Fez a promessa, né, que Jesus viria para devolver o caráter de Deus na vida do homem. Por isso que Paulo, quando escreve a igreja de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz o seguinte, olha, eu estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E pela fé que eu tenho na carne, eu tenho pela fé em Cristo, que ele me amou e entregou por mim, se entregou por mim. Na verdade, o que Paulo está falando aqui, trazendo para o popular, é que quando Cristo morreu, ele morreu com ele. Mas quando ele ressuscitou, ele também ressuscitou em Cristo, né? Isso representa até o batismo, né? Ele quer dizer, você pega o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 20, versículo 3, ele diz assim, segundo a palavra de Deus, Cristo morreu. E segundo a palavra de Deus, ele foi sepultado. E segundo a palavra de Deus, no terceiro dia ele ressuscitou. Então nos mostra o seguinte, que quando Cristo morreu, nós morremos com ele. Quando sepultaram a Cristo, nós fomos sepultados com ele. Mas quando ele ressuscitou, Rose, nós ressuscitamos com ele para uma nova vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. É verdade. E só para que o povo entenda a história do começo dessa igreja, a igreja de Éfeso, né? Ela começa, você vai ler a história dela, como é que eu vou falar? O começo dela lá em Atos, no capítulo 19 e 20. Só que para que você tenha, depois você procure lá e leia, você vai entender um pouquinho como começou essa igreja. Porque Paulo, ele começa pregando de casa em casa. Exatamente. Né? Durante 2 anos e meio ele fica ali anunciando a palavra, vai de casa em casa, falando a respeito disso. A igreja de Éfeso, João foi pastor dessa igreja, né? Foi. Inclusive, segundo a tradição, Maria morreu na casa de João no ano 50, em Éfeso, quando João pastoreava essa igreja. Interessante, né? Assim diz a tradição, né? Que quando lá na cruz, quando Jesus entrega Maria para João cuidar, né? Diz, mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E a partir daquele momento, João ficou responsável por Maria. Porque naquela época era muito normal isso, como deveria ser normal hoje, né? O cuidado dos velhos, não é isso? Verdade. Então, segundo a tradição, quando Maria morreu no ano 50, exatamente aqui na igreja. Outro ponto importante que Paulo ele ressalta é o verdadeiro sentido da oração, né? O valor que a oração tem. Porque a igreja ela precisa buscar em Deus, orar, né? Clamar, falar com Ele, né? Através da oração a gente obtém intimidade, né? Com o Pai. A gente também busca e fala os nossos problemas e ora ao Senhor. Isso é muito importante, né? A oração. Interessante, porque a oração é a comunicação que você tem com Deus. Com certeza. Deus comunica com a gente através da palavra. E nós comunicamos com Ele através da oração. Esse é um relacionamento que nós temos com Deus. Não é? Você pega o Salmo 37, versículo 4, você vai ver o salmista dizendo o seguinte: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração.
Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando nós olhamos esse texto, o salmista está falando exatamente da oração. Da oração. Por quê? É através da oração. Primeiro, para nós orarmos o Senhor, nós temos que ter intimidade com ele, certo? Nós temos que ter a intimidade com ele. Né? Conhecer ele. Né? Você não vai dialogar com alguém que você não conhece, né? A não ser na internet. É verdade? Com Deus é diferente. Você tem que conhecer Deus para você comunicar-se com ele. E através da oração, o que você comunica com Deus? O seu desejo do teu coração. Não é? E você está dizendo para ele os seus sonhos, o que você quer realizar, não é isso? E a oração é a alavanca, né? Estou usando a linguagem humana aqui, que ela move as mãos de Deus sobre a nossa vida. É interessante, porque eu sempre costumo dizer quando a gente vai orar, porque a gente tem a mania de quando vai falar com Deus, a gente só fala, né? A gente não para ouvir. Fala tudo o que quer, tudo o que precisa, amém, obrigado, Senhor. Né? Mas eu tenho aprendido que a vida de oração é algo além disso. É você falar e parar de falar e ouvir Deus falar com você. A gente não tem muito isso de parar para ouvir Deus falar, né? Deixa eu dizer uma coisa que é muito interessante quando Paulo escreve aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, a partir do versículo 16, mas o versículo 17 ele diz assim, orai sem cessar. Quando fala naquela oração sem cessar, ele fala de comunhão com Deus, ele fala de relacionamento. Você sabe aquela história que você vive pensando no céu, pensando em Deus, você orando em espírito, né? Que não existe espírito de oração, existe orar em espírito, não é isso? É você estar em comunhão com Deus. Fala de um relacionamento, isso aqui, Rose, é delicioso. Fala de um relacionamento estreito com Deus, entendeu? Porque Deus é o seguinte, você pega o Salmo 116, versículo 1 e 2, o que o salmista fala? Eu te amo porque tu ouves a minha oração, a minha súplica, e tu faz o quê? Inclina o seu ouvido para mim. Essa palavra inclinar aqui quer dizer que quando você já não consegue mais falar, né, como a oração de Ana, né, no capítulo de número 1 de Samuel. Quando você não consegue mais falar, quando às vezes a tua angústia é grande, aí você começa a gemer. É uma comunhão direta, e aí Deus ele inclina o seu ouvido, ele vai lá no seu intelecto, na sua sensibilidade, na sua vontade, e tira a sua oração, o desejo, aquilo que você precisa e necessita, porque Deus ele entende a nossa linguagem, seja ela falando ou verbalizando, ou seja ela sentindo. Outra coisa interessante, né, essa carta aos Efésios, é que Paulo está falando sobre o novo homem. E a gente percebe isso aqui no capítulo 2. Ele fala assim, ó, no verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. E que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe de potestade do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, quer dizer, ele nos trouxe a vida, né? Nos vivificou, né? Nos restaurou e nos transformamos em novo homem, né? Aquele que andava em trevas, aquele que estava perdido por causa do pecado do homem, agora tem restauração, né? Tem um novo nascimento. Tem uma coisa muito interessante aqui, é quando você abre a Bíblia em Colossenses 3:1, quando ele fala assim, se já é ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aí ele fala o seguinte, pensai nas coisas que são de cima, não da que estão na terra. Né? Aí ele fala assim, porque vós já estáis mortos, e a vossa vida escondida em Cristo e Cristo em Deus. Porque a gente sabe que 1/3 do que foi escrito aqui em Efésios também foi em Colossenses. E esse texto temos aqui, né, no capítulo 2, no verso 6. Ele nos ressuscitou juntamente com ele.
que nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Exato. Aí, ó. Por quê? Ô, minha filha, Ele nos tirou da morte para a vida e com Ele. a palavra ressurreição é tornar a vida. Glória Agora, a Deus. ninguém ressuscita, Rosa, se não morrer ou não. Verdade. Aí o que Paulo fala? Se já morrer, você tem um texto muito interessante, que é capítulo 6, versículo 14, de Gálatas, quando ele fala assim, ó, longe de mim a me gloriar, a não ser na cruz de Cristo, pela qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo crucificado para mim. Isto é, a palavra morte ali é perdi a sensibilidade para o mundo, para as coisas terrenas, para as coisas que me levam ao caminho, ao errar. Ele está dizendo isso. E eu perdi essa sensibilidade agora, eu sou morto para o mundo. Aí nós somos o quê? Nós, se você pegar aquele texto de Coríntios, capítulo 3, quando ele fala que ele foi sepultado, aquela palavra no original quer dizer foi replantado. Olha que coisa linda, Rose. Quando nós olhamos e analisamos o que é a palavra de Deus. Né? O nascer de novo, nós estamos sendo replantados no terreno de Deus para frutificar para Ele. É muito linda Não, a palavra. é lindo, né? demais. E a gente até pede a você que abra sua Bíblia assim com a gente aí, para isso, para você É. acompanhar, porque é muito linda e rica a palavra. E não dá para a gente se aprofundar muito em detalhes aqui, né? Porque senão a gente vai levar muito tempo do programa. Mas eu já quero ir para o último tópico, né? Porque tem mais coisas que Paulo fala aqui, mas a gente não tem muito tempo para explanar isso. Mas eu já quero levar porque eu quero falar um pouquinho da nova vida. Uma nova maneira de viver. E a gente encontra lá no capítulo 4. Por isso que eu gosto que as pessoas abram a sua Bíblia com a gente, né? Olha, capítulo 4, verso 24, diz assim, ó: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros de uns dos outros. Olha que tremendo. Nossa. Essa é a vida, a nova vida em Cristo, né? Primeira coisa que está falando aqui, nos revistamos do novo homem, né? E aí, quando nós somos... Aqui está falando um pouco de caráter espiritual, né? O Exatamente. caráter de Deus em nós, né? Que muda. O problema, o que nós temos que entender é o seguinte, que Cristo na nossa vida, nós temos a característica de Cristo, não é? Por que Paulo, quando escreve, quando Jesus, fala no capítulo de número 8, versículo 34 de Mateus, ele fala, olha, quem quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e faz o quê? E siga-me. Siga-me, isto é, reze a minha ideia. Segue a mim. É como assim, sabe, Rosa? Aonde Jesus tira o pé, você coloca o seu. É Entendeu? aquilo que Paulo fala, né? Olhando para Jesus. Olhando para Ele. É Olhando Ele que pra vai me Ele. guiar. Quando nós... É aí que nós reconhecemos, essa aí vem muito ligado ao que Paulo falou aí sobre uma unidade, não é? Quando ele fala sobre a unidade, quando ele fala que nós Fala somos... sobre a unidade e a santidade, né? Quando nós seguimos a santidade, né, por exemplo, ter comunhão é o quê? É ter alguma coisa em comum. Né? O que nós temos em comum? Eu e você. Você tem o Espírito de Deus, eu tenho o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus e o Serginho tem o Espírito de Deus. Então, a nossa direção é a mesma. O nosso objetivo é o mesmo. Entendeu? Então, o que ele está dizendo? Você pode ver que na oração sacerdotal, lá do capítulo 17 de João, versículo 21, ele diz uma coisa interessante. Pai, que eles sejam um, como o Senhor é um em mim, e eu sou um em ti, e que eles sejam um em nós. Isto é, mesma direção, mesmo propósito. Existe uma comunhão. Uma comunhão. Somos membros do mesmo corpo. A cabeça é quem? Ele. Ele é o cabeça. É ele que comanda esse corpo.
Então, nós aqui somos apenas membro direcionado pela cabeça de Cristo. Né? Há uma necessidade de nós deixarmos o quê? O homem velho. Aquelas características que nós tínhamos no passado, não é? E pegar a característica de Deus que é. Você tem um texto que é muito interessante. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 18, 19 e 20, que diz assim, ó, se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. E a obra da carne, ela se manifesta, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ira, dissensão, peleia, ciúme, inveja, bebedice e glutonaria. Paulo diz, quem faz essas coisas... Velho homem. Quem faz essas coisas, eu disse antes e volto a dizer, não entra no reino do céu. E isso é o velho homem. Você tem que se despedir desse velho homem. Tá? Versículo 22 do Gálatas, capítulo 5. Ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Paulo diz, quem faz isso, ele não está debaixo da lei, isto é, a graça de Deus está sobre a vida dele. É isso que ele está dizendo. Quer dizer, nós deixamos de ter a carne no centro da nossa vida, olha que coisa linda. Nós deixamos de ter a carne no centro da nossa vida e temos o Espírito no centro da nossa vida. E a Bíblia diz, você pega Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 16, ele diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. A palavra filho aqui quer dizer característica de Deus. Amém. E uma coisa que a gente quer entender, a gente já está terminando o programa, mas nós não podemos deixar de falar, que no capítulo 6 ele fala que a nossa luta não é contra a carne. Não vai dar para a gente entrar nesse mérito agora, mas o que a gente quer deixar para você é que a sua luta não é contra a carne, ou seja, não é contra os seus, não é contra o seu marido, não é contra o seu amigo, não é contra o seu patrão, né? Não é contra... A sua luta é espiritual, não é? É isso que nós temos que entender. Porque às vezes nós tentamos punir as pessoas. Verdade. Não é? Mas nós estamos debaixo de uma batalha espiritual. E isso nós temos que entender. E é por isso que nós temos que viver em espírito, né? E eu até proponho, quando nós formos gravar outra vez, nós falamos um pouquinho sobre essa batalha. Nós vamos voltar com isso aí, é porque o tempo não dá. Mas olha, nós já ouvimos tantas coisas boas aqui. Então que você guarde essa palavra no seu coração, né? Deixa o velho homem cheio de mazela, cheio de coisa ruim e traga para a tua casa, chega em casa como um novo homem hoje, trazendo paz, mansidão, né? Olha que coisa boa, sua casa vai ser diferente, seu casamento vai ser diferente, sua vida vai ser diferente quando Jesus, Cristo, ele for o centro dela. Eu vou pedir o pastor João Miranda que ore e abençoe a tua vida agora nesse momento. Lembrar uma coisa muito interessante. Mudar de pessoa não interessa, mudar de casa, tem que mudar de atitude. Quando nós mudamos de atitude, direcionamos a nossa fé em Jesus Cristo, a bênção vai acontecer. Deus, te amamos, te adoramos, te glorificamos. Obrigado por este momento, obrigado por esta produção do irmão Sérgio, obrigado pela vida da Roseliane, obrigado pela nossa vida. Obrigado, Senhor, por todos os telespectadores que estão nos ouvindo agora. Obrigado pela vida deles. Abençoa a eles, abençoa a família. Amém. Dê sempre, Deus, momento abençoado. Porque aonde eles colocarem a planta dos pés, eles possam conquistar. E quando levantar as mãos, eles possam abençoar, porque a tua autoridade está com ele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, muito obrigado. Deus continue abençoando. E obrigado, Pai. Eu que agradeço. Pai, pastor. É um prazer estar aqui. Que Deus continue abençoando você e até o próximo programa Momentos com Deus.